Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo na tela. Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Vamos repetir o tema? Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, 14 de maio de 2023, Messias Souza vos fala. Daqui a pouco estaremos juntos no chat. E a todos que assistirão posteriormente este vídeo, sejam bem-vindos. Então vamos ao tema de hoje. Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Ok? Aí está o tema, dia 14 de maio de 2023. Vamos lá. Aqueles que não são inscritos no canal, vamos convidar. Faça a inscrição aí no seu celular, pode ser. Ative o sininho e receba notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos também esta mensagem de hoje. E não esqueça do like, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos? Quer? Então, nos solicite. Fale conosco no contato que está aí abaixo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, aguardamos os senhores depois para nos solicitar a inclusão, tá bom? Então, minha gente, hoje o tema é o seguinte: justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Vamos iniciar? Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Aqui, pessoal, vamos fazer a leitura agora conosco aqui desse texto de Daniel 12:2. Vamos lá, vamos iniciar agora com a leitura desse texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Ok? Vamos ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Correto? Agora vamos ler Atos, capítulo 24, versículo 15. Vamos fazer a leitura agora. Tendo a esperança no eterno e alvo, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Atos 24, versículo 14. Então, minha gente, os senhores estão observando que haveria e já houveram, né, dois tipos de ressurreições. Vocês perceberam? Mas algumas pessoas querem saber se depois do juízo permaneceram os homens terrenos. Algumas pessoas querem saber, acredito que outras pessoas, muitas pessoas, né? Então, alguns querem saber se no último dia, que já ocorreu, todos passaram a ser como o ungido, como Cristo, como foi Eva. Em resposta a esses questionamentos, nós temos que dizer o que disseram as profecias e o Evangelho, que todos os homens ressuscitariam e já ressuscitaram no juízo, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E quem é justo, não é isso que está escrito? Permaneceu justo. E quem é injusto, permaneceu injusto. Como diz nesse texto aqui do Apocalipse, né, que podemos ler, 22:11. Apocalipse 22:11. Vamos fazer a leitura aqui. Continue o injusto. Continua ou não continuou? O que vocês acham? O injusto continuou ou não continuou?
Olha só o que está escrito. Continue o injusto a fazer injustiça. E continue, tá percebendo os dois? O imundo, na verdade, ainda continua sendo injusto, né? Continue injusto a fazer injustiça. E continue o imundo a ser imundo. Correto? O justo continue. Percebeu? 1 e 2. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Continuou ou não continuou? É a pergunta que se faz depois da parúzia. Né? Então, minha gente, o que temos que dizer é o que foi relatado no Evangelho, que a morte é que seria e já foi aniquilada, e não os homens terrenos, que são ditos como injustos, tá bom? Mas esses injustos não seriam necessariamente injustos no sentido da prática do mal, pois muitos sabidamente santos acabam praticando maiores atrocidades que o dito como ímpio, como foi o caso do rei Davi, né? Não é isso? E é exatamente por esse motivo que a palha, o joio, né, foi separada do trigo no dia da ceifa, como diz nesse texto, né, de Mateus 13, 37 a 43, que nós vamos ler agora. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos, percebeu? Os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta que era. Hein? A colheita é o fim desta era. Percebeu que já foi? E os encarregados da colheita são os anjos, os mensageiros, né? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, percebeu? Assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão, não destruirão, tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado. E todos os que praticam mal não destruirão, tirarão, né? Ele os lançarão, vamos voltar, eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Percebeu? Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça Mateus 13, 37 e 43. Você tem ouvidos? Você tem ouvidos aí? Percebeu? Será que interpretou isso aqui de uma forma literal? Então, olha só, minha gente, o que revela esse texto que acabamos de ler? O que revela? O que ele quer dizer? Quer dizer que a carne e o sangue não ressuscitou para a vida. A carne e o sangue não ressuscitou para a vida. Mas o quê? Para a condenação. Percebeu? No fogo eterno, que é o quê? A terra. Que é a terra. O mundo natural. Não é verdade? Pois diz nesse texto, né, de Apocalipse 12, 9, o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado, foi destruído, acabou? Não, ele foi precipitado onde? Onde? Na terra. Percebeu? Na terra. E os seus anjos lançados com ele, os seus mensageiros. Apocalipse 12, 9, e seus anjos são os homens, né? Entenderam? A mente maligna, os seus anjos, seus mensageiros. Apocalipse 12, 9. Correto? Então,
Então, minha gente, os senhores estão observando que não seriam, nem foram os homens terrenos que foram aniquilados, mas somente a morte que foi aniquilada no último dia, que não veio somente aquela morte para o Adão terreno, também para Eva celestial, né? E que os que dormiram em Cristo, ou seja, os espíritos ressuscitariam e já ressuscitaram da mesma condição de servidão em que toda a criação se encontrava, que se chamou aquela servidão morte, que passou a todos os homens. Os senhores estão acompanhando? Estão entendendo aí a nossa argumentação? Então, minha gente, aquela morte não foi exatamente morte espiritual, como alguns querem, como alguns falam que se tratou de morte espiritual. Correto? Mas aquela morte foi o quê? Foi morte adâmica. Não foi morte espiritual, exatamente morte espiritual, mas morte adâmica. Foi uma condição em que o Criador colocou toda a criação, né, do mundo também material, toda a criação, que o Criador colocou toda a criação em que também os espíritos que vinham participar de carne e sangue também ficaram sujeitados. Entenderam? E assim permaneceram até o último dia. Como nós podemos ler, né, nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17, que diz o seguinte: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta do Altíssimo, o próprio soberano descerá dos céus. E os mortos no ungido ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, na mesma condição, né? Para o encontro com o Mestre nos ares. E assim estaremos com o Altíssimo para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Vamos continuar aqui com o nosso argumento. Então, minha gente, eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Será que eu estou me fazendo entendido? Será que eu estou me fazendo entendido? Se eu não estiver me fazendo entendido, me avisem aí no chat, tá bom? Ou nos comentários posteriores, a fim de que nós possamos falar de uma forma que todos possam, né, captar a mensagem, tá bom? Agora, e continuando, vamos ler alguns textos, né, aqui em Daniel 12, 2. Vamos fazer a leitura. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não ressuscitaram? Uns para a vida eterna. Ressuscitaram ou não ressuscitaram? E outros para a vergonha e desprezo eterno. Agora é preciso saber que pó da terra é esse aí, né? Os que dormiam no pó da terra. Né? Daniel 12, 2. Correto? Agora vamos ler aqui Atos 24, 15. Tendo a esperança no eterno e alvo, como esses mesmos também esperam de que há de haver ressurreição. Percebeu? Assim dos justos como dos injustos. Atos 24, 15. Correto? Então, minha gente, essa ressurreição foi ressurreição de uma sujeição ao estado decadente em que se encontrava toda a criação. Não pela vontade dela, mas pela vontade daquele que a sujeitou, o Todo-Poderoso. Correto? E tal decadência afetou, tal morte, afetou não somente os injustos, também os justos. E por isso podemos ler, né, o relato no texto de João 5, 28, que diz o seguinte:
Não vos admireis quanto a isso, pois está chegando a hora, chegou ou não chegou? Pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Saíram ou não saíram? Saíram. Que túmulos eram esses? Já falamos que não se trataram de túmulos literais, mas foi a morte que passou a todos os homens esse túmulo. E sairão desse túmulo, dessa morte que passou a todos os homens. E sairão, está escrito aqui. Os que tiverem feito o bem, quer dizer, os justos, os da fé, a obra da fé, o crer, né? Os que tiverem feito o bem para o quê? A ressurreição da vida. E aqueles que tiverem praticado o mal, quer dizer, aqueles que não eram da fé, para a ressurreição da condenação. João 5, 28, vamos aqui continuar com os nossos argumentos, né? E antes de nós explicarmos o que seria essa tal condenação, vamos ler o texto do livro de Mateus, né? Sobre o relato dos ninivitas que ressurgiriam, né? No juízo. Como entender isso? Como os senhores entendem que os ninivitas iriam ressurgir no juízo? Como os ninivitas iriam ressurgir e condenariam aquela geração de israelitas se o homem morre e sua memória se apaga? Não é verdade? Não é o que dizem as Escrituras? O que temos que dizer, minha gente, é o seguinte: é que na carta aos Hebreus diz no texto que essa citada ressurreição, indicada como literal, de fato, ela não ocorreria e nem ocorreu, mas se tratava de um rudimento da doutrina do Messias. Não é o que está escrito? É. E ele se utilizou dessa ilustração em relação aos ninivitas, a fim de dizer que os ninivitas dos dias do profeta Jonas, no ano 612 AC, eram mais tementes ao Altíssimo do que aquela geração dos israelitas de seus dias. Por isso, nós podemos ler aqui, ou para isso, né, nós podemos ler esse texto aqui de Mateus 12, 41, onde diz o seguinte: os ninivitas ressurgirão. Percebeu? Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. E a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, Cristo falando dele mesmo, quem é maior do que Jonas? Mateus 12, 41. Correto? E como entender a esse texto de Isaías que nós vamos ler a seguir, que não haveria ressurreição de homens pagãos que dominaram sobre Israel? Como nós vamos entender esse texto de Isaías? Nós vamos ler. É certo que esse texto ele está tratando de que não haveria ressurreição literal. Vamos ler o texto aqui, ó, de Isaías, capítulo 26, 13 a 14. Vamos fazer a leitura. Ó nosso eterno Ialro, já os outros homens têm tido domínio sobre nós, porém, por ti só nos lembramos de teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Percebeu? Falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Isaías 26, 13, 14. Então os senhores estão observando que Isaías está falando da morte literal, que eles não ressuscitariam dessa morte que todos morrem no sepulcro, que são sepultados no sepulcro na terra, literalmente. Correto? Então por isso que não haveria ressurreição assim. Agora já falamos sobre os ninivitas, que Cristo se utilizou de uma ilustração a fim de tratar de que os ninivitas eram mais tementes, né, lá da geração de Jonas, ano 612 AC,
mais tementes do que os israelitas de seu tempo. Então, por isso que ele falou que eles iriam ressurgir. Mas, de fato, isso não ocorreu porque somente se tratou de um rudimento da doutrina de Cristo, da doutrina do Messias. E aqui Isaías está tratando de uma ressurreição literal, que eles não ressurgiriam. Eles não ressurgiriam literalmente de nada, né? Até mesmo porque no último dia eles já não existiriam. Então, a ressurreição que houve no último dia, na verdade, dos justos e injustos, eram daqueles que existiam no tempo do juízo. Eles ressuscitaram de que morte? De qual morte? De morte literal? Não. Eles ressuscitaram da morte que passou a todos os homens, que foi uma condição de inutilidade, uma condição de decadência que toda a criação foi sujeitada, e nós já falamos que também os espíritos que participam de carne e sangue. Tá bom, minha gente? Então, se vê que ressurreição literal não ocorreria e nem ocorreu, tá? De justos nem de injustos. Literal não. Todos nunca ressuscitaram literalmente depois de destruídos na terra. Os senhores conseguem entender isso? Não haverá, nem nunca haveria esse tipo de ressurreição. Se tratou somente de um rudimento da doutrina do ungido. Mas houve, sim, ressurreição dos justos e injustos no último dia. Houve, mas que ressurreição houve? Não ressurreição literal, mas ressurreição, como já falamos, da morte que passou a todos os homens, tá? Desse túmulo, tá? Eles se levantaram desse sepulcro aí que nós falamos, acabamos de falar, tá bom? Mas vamos anotar aí, pode anotar aí no seu caderninho, né? Houve ressurreição de quem vivia biologicamente no dia do juízo, e não de quem já havia morrido literalmente. Anotou? Essas pessoas que já não existiam. Entenderam? Ressurgiram os vivos biologicamente da morte que passou a todos os homens. Os senhores estão acompanhando? Que não se tratou de morte literal, mas se tratou de uma morte, de uma condição de servidão em que para o Todo-Poderoso, o homem estava morto naquela morte de Adão, e teria que ressuscitar no último dia daquela morte, tá? Daquela condição de inutilidade. Entenderam? Eu já entendi. E os senhores? Os senhores entenderam? Estavam mortos em Adão, né? Estavam mortos em Adão. Essa foi a morte que passou a todos os homens. Desse túmulo, eles iriam se levantar no último dia. Vamos ler aqui o texto de 1 Coríntios 15, 22. Vamos fazer a leitura. Pois como em Adão todos morrem... Ah, perceberam, né? Pois como em Adão todos morrem... É isso aí. Do mesmo modo, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 22. Olha só, minha gente. Não podemos deixar Adão sem ressuscitar. Porque o Adão teria que ressuscitar também daquela morte. Mas que Adão? O Adão literal ou o Adão? O homem que estava vivendo nos dias do juízo. Então nós não podemos deixar o Adão sem ressuscitar. Tá bom? Só que o Adão, ele ressuscitou para ser lançado para a terra. Entenderam? Só que o Adão, ele ressuscitou para ser lançado, para permanecer na terra, não era espiritual. É por isso que nós dissemos que a morte não foi exatamente morte espiritual. Porque Adão também não morreu, ele não era espiritual. Entendeu? A morte que passou a todos os homens foi uma sujeição que o Eterno submeteu a toda a criação. Então, o Adão, ele ressuscitou. Mas ressuscitou para quê? Para a vida ou para a condenação?
essa condenação que nós vivemos, esse plano terreno, esse mundo, essa condenação não é algo ruim, gente. Não é algo para você reclamar dessa condenação. Condenação é só uma nomenclatura na Bíblia, entendeu? Acredito que os senhores tenham entendido, né? É isso aí. Então, minha gente, justos e injustos ressuscitaram e permanecem, correto? Então, essa ressurreição deles, do Adão, né? Dois Adãos, independeu de crer ou não crer, mas ressuscitaram. Independentemente se criam, se entendiam, se creem. Vejam, gente, todos nós estamos no estado eterno hoje. Independentemente se for ateu ou crente. A pessoa pode dizer assim, eu sou ateu, mas ele está no estado eterno. Por que ele está no estado eterno? Ele está no estado da criação original, sem a morte que passou a todos os homens. Entenderam? Então, gente, olha só, essa ressurreição deles, do Adão, né? Do Adão, quando eu falo dos homens que viviam no dia do juízo, independeu de crer ou não crer. Os injustos, como diz essa palavra injusto, não necessariamente injusto, é só uma designação, né? Independeu de crerem ou não crerem, mas eles ressuscitaram os injustos, correto? Mas teriam que estar o quê? Vivos, literalmente, como seres viventes no último dia. Por quê? Depois que eles morressem já não existiriam mais, então eles não teriam que ressuscitar literalmente de nenhuma morte. Mas a morte era uma condição que permaneceu até o último dia para quem vivia e para os filhos do Eterno que vinham participar de carne e sangue, que ficaram sujeitados naquela morte. Entenderam? Eu acredito que os senhores estejam entendendo. Não é possível, mais claro que isso, como a gente sempre fala, né? Somente desenhando, né? Somente desenhando, né? Então, como nós já falamos, o Adão, ele teria que estar vivo. Os Adãos, né, teriam que estar vivos como seres viventes para que eles ressuscitarem daquela servidão que toda a natureza existente, é claro, estava sujeitada. Pois os que já haviam falecido não existiam mais. Correto? Então, agora nós precisamos explicar como é essa situação de crer ou não crer, né? Tiago tratou disso. Vocês lembram disso? Quando Tiago tratou em sua carta? Eu acredito que os senhores lembrem desse texto de Tiago, que ele trata disso aqui, ó. Tiago 2,19. Vamos fazer a leitura. Você crê que existe um só Altíssimo? Ou seja, você não é ateu. Você crê que existe um só Altíssimo? Olha, nós cremos. Olha o que Tiago fala. Muito bem, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Percebeu? Tiago 2,19. Mas que demônios são esses? Demônios são homens, são seres humanos. Entenderam? Nós somos daimons aqui, enquanto seres humanos na Terra. Olha só o que ele está falando. Até os demônios, os daimons, né? Creem e tremem. Percebeu? Tiago 2,19. Então você crê que o Eterno existe? Crê, você não é ateu. Mas os ateus creem da forma deles, né? Que teria uma força, algo que fez tudo isso, mas eles não creem, eles são ateus, né? Olha só, ninguém se ofenda quando nós falamos daimons. Todos nós somos daimons. Todos nós somos demônios. Quem são os demônios? São os homens. Lembra daquela palavra que fala assim, democracia? Percebeu? Olha aí o demo aí, ó. Percebeu? Povo. Democracia vem de povo, de gente, de homens. Percebeu? Então demônio não é ofensa. Quando o Tiago fala os demônios creem, ele está falando que a mente humana, ela crê também. A mente humana, entendeu? Carnalmente, né? Na mente carnal, o homem crê, mas treme, né? Os demônios creem e tremem. Eu acredito que os senhores estejam entendendo aqui. Demônio não se trata de uma ofensa para ninguém, porque todos nós somos daimons, para não falar demônio, né? Então, olha só, gente, o que Tiago está dizendo aí? O que o apóstolo Tiago está dizendo? O que os senhores acham?
O que Tiago diz? Hein? O que os senhores acham? O que Tiago está dizendo é que o homem natural, entenderam? A mente humana, a mente carnal, também crê que há o quê? Um Criador. Nem que creia, né, que seja a própria natureza se autoproduzindo, a própria natureza, mas crê e vive morrendo de medo. Entenderam? Olha só, gente, se até a barata tem medo de morrer, não é verdade? Então é isso, né? Agora vamos explicar o que seria a ressurreição para a condenação. Vamos aqui tentar entender, ou melhor, vamos sim entender o que seria a ressurreição para a condenação. Então, como nós já falamos, estamos agora reforçando a apresentação do tema anterior, tá? Já havíamos falado que iríamos dar continuidade, né? Nós estamos reforçando a apresentação do tema anterior, pois algumas pessoas, no tema anterior, né, também falaram sobre isso. Algumas pessoas pensam que a morte que passou a todos os homens se tratava de uma morte espiritual. Algumas pessoas falaram isso no último tema, que a morte que passou a todos os homens se tratava de uma morte espiritual. Mas nós já provamos aqui, pelo texto de 1 Coríntios 15, 22, que todos morrem em Adão, né? Que a morte que passou a todos os homens foi o quê? Morte em Adão. E que tal morte, né? Que tal morte sujeitou aos filhos que viviam, né? Que vinham, na verdade, que essa morte sujeitou aos filhos que vinham participar, né, de carne e sangue. Também eles foram sujeitados naquela morte, correto? E que somente o Messias, em sua vinda, os libertaria e já os veio libertar. Então, em sua vinda, o Mashiach, o Messias, Cristo, não libertou somente os filhos do Eterno da morte, mas libertou a toda a criação daquela morte, daquela sujeição, daquela decadência, daquela inutilidade, Romanos 8, sendo que a palha, ela foi lançada em fogo que nunca se apaga, correto? Que se trata de uma metáfora para o mundo natural, pois o diabo foi lançado para a terra, como já falamos, já provamos aqui, na verdade, como já apresentamos aqui no texto do Apocalipse, que em outro texto revela essa terra, que essa terra é o mesmo que lago de fogo, que são trevas exteriores, a mesma coisa, o mundo natural, castigo eterno, na verdade, que também se chama de segunda morte, no Apocalipse chamou de segunda morte, como queira, né? Então, essas designações são válidas para dizer que se trata do mundo natural, da terra, tá? A esquerda também, isso é a esquerda. A terra, essa condenação é a esquerda, onde foram lançados, né, como diz, os ímpios, não necessariamente por fazer o mal, porque todos nós estamos aqui, humanamente, nessa esquerda, porque isso aqui não é espiritual, entenderam? Correto? Onde nós podemos ler, né? Aqui em Apocalipse 20, 15, onde diz o seguinte: e todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Correto, gente? Lembrando que no tema anterior, eu falei que os filhos participando de carne e sangue, na carne, aqueles seres humanos receberam o poder de serem chamados filhos do Eterno. Na carne receberam, mas eles eram filhos por adoção, porque os filhos mesmos são os que vêm participar de carne e sangue. Então, esses que creram, eles receberam o poder de serem chamados de filhos do Altíssimo, tá bom? Já falamos, podemos ainda tratar disso em outra oportunidade. Então, nós acabamos de ler, vamos reler aqui
né? E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado na terra, foi lançado, faz parte do mundo natural, entenderam? O que não está no livro da vida, que não é o espírito, vive isso aqui, ó, o lago de fogo, na terra, entenderam? No mundo natural. Apocalipse 20, 15, eu acredito que os senhores estejam aí acompanhando a nossa argumentação. Agora vamos ler esse texto de Apocalipse 20, 10. Vamos fazer a leitura. E o diabo que os enganava, e o diabo, a natureza humana, né, a mente carnal, o diabo que os enganava, foi lançado na terra. Percebeu? Na terra, no mundo natural. O diabo é do mundo natural, não é espiritual. Foi lançado no lago de fogo, né? E enxofre, onde estão a besta, percebeu? E o falso profeta. Muita gente está sendo enganada por falsos líderes hoje em dia, né? E de dia e de noite, percebeu? Anota aí, de dia e de noite, né? De dia e de noite só existe no mundo natural, gente. Então, onde está esse lago de fogo? Dia, noite, onde o sol nasce, vamos dizer, no leste, e onde o sol morre no oeste, dia e noite. Onde tem de dia e de noite? Perceberam? E de dia e de noite estamos sendo atormentados para todo sempre. Serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. E lembra que Cristo falou que no mundo tereis aflições? Os senhores esqueceram disso? Não é verdade? Apocalipse 20, 10, né? Agora vamos ler Apocalipse 20, 13, né? Capítulo 20, versículos 13 a 15, que diz o seguinte: E deu o mar os mortos. Quando se trata de mar aqui, se trata de multidões, de nações. Percebeu? E deu o mar os mortos que nele havia. Então todos não tinham, para todos não havia passado a morte a todos os homens? Então, olha só, deu os mortos, que mortos? Os mortos que morreram na morte que passou a todos os homens. Deu o mar os mortos significa das nações, das multidões. Percebeu? E deu o mar os mortos que nele havia. Vamos entender esses textos, né? E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Que inferno é esse aí? É sepultura, o sepulcro, né? Deu os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras, se eram espíritos participando de carne e sangue ou não. Entenderam? Então, na verdade, veja bem aí, né? Segundo as suas obras, se é o da fé ou que não é da fé, tá? E a morte e o inferno, percebeu aqui o 14? Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o mundo natural. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então essa morte realmente, ela não é uma morte espiritual, percebeu? No lago de fogo. Era uma morte do mundo natural, era uma morte do Adão, percebeu? Ó, foi lançado no lago de fogo. No mundo natural, na terra, percebeu? Essa morte era uma morte em Adão. Não era uma morte espiritual, mas uma morte, uma sujeição que o Eterno colocou, até mesmo os filhos que vinham participar de carne e sangue ficaram sujeitados a essa morte. Por isso que eles precisaram ressuscitar no último dia também, tá? Foram lançados no lago de fogo. E diz que esse lago de fogo, esta é a segunda morte. O lago de fogo, o mundo natural, é chamado de segunda morte isso aqui, porque realmente aqui ocorre a destruição, se morre literalmente. Entenderam? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Quer dizer, o lado humano, o lado natural foi lançado aqui, ó, no lago de fogo, não é espiritual. Apocalipse 20, 13 a 15. Então não reclame, né? Quando a gente fala injustos, são só designações, minha gente, nos textos bíblicos para que possamos entender a palavra do Eterno falada também no Evangelho. Apocalipse 20, 13 a 15, acabamos de ler aqui, né? Agora, quem seriam aqueles
que não sofreriam o dano do lago de fogo? Os senhores sabem? Quem seriam? O que não sofreria o dano do lago de fogo? Quem seriam? Né? Vamos ler Apocalipse 2:11. Vamos fazer a leitura. Quem tem ouvidos, vamos fazer a leitura, ouça o que o Espírito diz às congregações. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Mas o que vencer seria o quê? Os espíritos que participam de carne e sangue, eles não sofreriam a segunda morte, o dano, eles não seriam lançados no lago de fogo, porque espíritos não fazem parte desta criação do mundo natural. Entenderam? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 12:11, perceberam? Agora vamos ler Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Houve uma primeira ressurreição? Houve antes da última, do último dia. Sobre estes, quer dizer, os espirituais, não tem poder a segunda morte. Perceberam? Mas os espirituais onde? Na carne ou no espírito? No espírito. Não tem poder a segunda morte. Não é do mundo natural. Os espíritos que participam de carne e sangue. Mas serão sacerdotes do Altíssimo e do Ungido e reinarão com ele. Eles eram espirituais, né? 1000 anos. Apocalipse 26. Os senhores já sabem que 1000 anos aqui não se trata de 1000 anos literais, tá? Mas de 1000 anos, figuras de linguagem. Metaforicamente, eles reinaram com Cristo por 1000 anos no tempo dos apóstolos, porque ressuscitaram com Cristo. Na verdade, viveram aqueles espíritos participando de carne e sangue até o último dia, aguardando a ressurreição da morte que passou a todos os homens. Entenderam? Os que ressuscitaram na primeira ressurreição foram os judeus e gentios. Correto? Conforme nós podemos ler em Efésios 2:1-2, que diz o seguinte: ele vos vivificou. Percebeu que eles já tinham sido ressuscitados na primeira ressurreição? Né? Logo depois que Cristo morreu, depois ressuscitou, Paulo se converteu e Paulo vem escrever isso aqui no livro de Efésios. Ele vos vivificou. Veja, antes do último dia. Então eram os espíritos que participavam de carne e sangue, ressuscitaram na primeira ressurreição, mas não da morte que passou a todos os homens, mas da morte que eles se encontravam como gentios e como judeus. Entenderam? Já é uma outra condição. Judeus debaixo de delitos e pecados e gentios naquela ignorância, naquela morte. Está afastado das alianças. Olha só o que diz aqui sobre a primeira ressurreição. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, judeus debaixo da lei e gentios longe das alianças, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Perceberam? Efésios 2:1-2. Os senhores estão entendendo? Se não estiver entendendo, é só falar aí que depois a gente pode continuar em outros momentos, né? Agora vamos fazer a leitura também em Efésios 2:6, né? Vamos fazer a leitura. E nos ressuscitou juntamente com ele. Os senhores perceberam que houve a primeira ressurreição? Paulo está tratando dessa primeira ressurreição aqui. E nos ressuscitou. Mas que ressurreição foi essa? Não foi a ressurreição da morte que passou a todos os homens, mas foi uma ressurreição que nós podemos dizer uma ressurreição moral. Eles estavam debaixo da lei, sujeitados à lei, e ressuscitados daquela condição de morte debaixo da lei. E os gentios ressuscitados daquela condição de estar longe, né? Longe das alianças, e foram que inseridos, enxertados no corpo. Olha só o que Paulo escreve aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele na primeira ressurreição, não é verdade? E nos fez assentar nos lugares celestiais, quer dizer, o ministério do Espírito, reinado de Cristo, no ungido e a rúxua. Percebeu, gente? Mas claro que isso só desenhando, não é verdade? Somente desenhando. Efésios 2:6, os senhores estão acompanhando? Eu acredito que sim. Então, e quem seria esse diabo que foi lançado no lago de fogo? Quem seria?
que são as trevas, esse lago de fogo, que são as trevas exteriores, e que também que em outro texto diz que é a terra. Não é verdade? Apocalipse 20, 15, vamos fazer a leitura. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Perceberam? Foi lançado na terra, no mundo natural. Foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 15. Algumas pessoas poderão aí cair de paraquedas e falar: como que você pode provar que o lago de fogo é o mundo natural? Basta ler a sua Bíblia. Não diz que é terra? Não diz que é onde foi lançado o diabo e os anjos, seus mensageiros? Não diz é onde está o falso profeta, a besta? Então não é o mundo natural? O lago de fogo é o mundo natural, né? Aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no mundo natural, na terra, no lago de fogo. Tá claro, gente? Mais claro que isso só desenhando, né? Apocalipse 20, 15 aí, vamos continuar. Agora vamos analisar o nosso tema, onde diz: justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Ou não permanecem? Porque tem alguns que dizem, não, os injustos, né? Os homens terrenos não existem mais. Agora todos são espíritos participando de carne e sangue, manifestados na carne. Algumas pessoas querem isso, mas vão de encontro com os textos, não é verdade? Porque diz que justos e injustos ressuscitaram. Uns para a vida eterna, espiritual, né? E outros para a condenação eterna. Condenação eterna. Mundo natural. Perceberam? Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Não foi aniquilado o injusto, tá? Porque injusto aqui é só para designar o que é humano, o que é carnal. Entenderam, gente? Porque na carne nós somos injustos, porque não é espírito. Porque a carne, ela é maligna. A carne peca. A carne pratica obras da carne, entendeu? Então por isso que diz que é injusto. Justos e injustos ressuscitaram. Então o injusto também ressuscitou. Só que o injusto, ele ressuscitou da morte que passou a todos os homens para viver somente o plano natural, o mundo natural, até os seus últimos dias na terra. Acabou. Toda a criação também estava sujeitada àquela morte, esperando o dia glorioso dos filhos do Eterno. Entenderam? Em que eles também seriam libertados daquela morte, daqueles que dormiram em Cristo. Entenderam? Então é isso, né? Então olha só, vamos agora tratar a respeito aqui de justos e injustos ressuscitaram de fato e permaneceram. Mas ressuscitaram de qual morte? Da morte que passou a todos os homens, desse sepulcro e não do sepulcro literal. Justos e injustos permanecem, justos e injustos ressuscitaram, aliás, e permanecem. Nos nossos dias temos justos e injustos conforme foi feita a criação, Adão e Ava. Entenderam? Tá claro, gente? Adão e Ava permanecem depois da parousia, porque o mundo foi restaurado e não modificado, acabando com Adão, que era somente terreno. Entenderam? Porque muita gente ainda não conseguiu entender isso e vive perguntando, na verdade, é porque quer saber. Mas o pior são aqueles que afirmam contra os seus próprios textos. Na verdade, justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Então, olha só, gente, os homens terrenos como Adão permaneceram depois da parousia. E nós já provamos aqui pelos textos. Porque, embora tenha havido a destruição de muitos ímpios, né? Nos dias da desolação de Jerusalém, porém, minha gente, aquele juízo literal não foi universal, foi local, se resumindo naquela geração de israelitas, né? Como foi dito pelo Messias e depois por Shaul, por Paulo, né? No texto de 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3, que diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do soberano virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3. Shaul está falando de quê? Daquela geração
daquela nação, daquele juízo que viria sobre aquela nação, que muitos ímpios iriam morrer, mas não necessariamente todos de todo mundo. Entenderam? E já sabemos pela história, sim, pela história mesmo, já sabemos pela história que o juízo literal de destruição de uma cidade foi onde? Foi em Jerusalém, não é verdade? Não houve mortes de homens em todas as nações como houve em Jerusalém, os senhores já sabem disso. E isso se comprova, né? Que foi o quê? Local aquele juízo, porque o relato que está, o relato que foi local está nesse texto aqui de Apocalipse 20, 9 a 10. Os senhores vão entender. Vão entender, aliás. Os senhores vão entender, não. Os senhores vão entender. Apocalipse 20, 9 a 10. Ó. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o quê? Todas as nações? Todas as cidades do mundo? Não, e cercaram o arraial dos santos. Percebeu? E a cidade amada. E do Altíssimo desceu fogo do céu e os devorou. Esse os devorou aqui é metafórico, gente. Necessariamente não precisaria morrer o exército romano todo ali. E os devorou. Né? Na verdade, foi o juízo que veio. Aquele juízo de fogo, sim, matou muita gente, né? Muita gente morreu. Mas aquilo foi representativo do verdadeiro juízo. Desceu o fogo do céu e os devorou. Aqui está indicando que foi o juízo final. E o diabo que os enganava foi lançado na terra. Messias, está escrito no lago de fogo, exatamente. Nós já provamos isso, né? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite, percebeu? De dia e de noite, só ocorre no mundo natural, não é verdade, meu irmão? E de dia e de noite serão atormentados. Onde se atormenta? Na carne, gente. Não é verdade? Para todo sempre. Não necessariamente nós estamos em tormentos aqui, mas aqui é onde tem tormento, onde tem sofrimento, onde tem aflições. Cristo falou, no mundo tereis aflições. Na verdade, Apocalipse 20, 9 a 10. Correto? Então, gente, olha só. Ali em Jerusalém foi o juízo literal. Não é verdade? Representando o verdadeiro juízo. Não é verdade? Pois o texto diz que desceu fogo do céu e os devorou. O verdadeiro juízo aqui, né? Não é isso? Porém, necessariamente, não morreram todos os ímpios desaparecendo de todas as nações, literalmente, mas ali o que? Ocorreu a ressurreição do último dia e já sabemos que os injustos ressuscitaram, porém deixando aquela morte em Adão para que fossem lançados nesse castigo eterno, no castigo eterno, né? Que já sabemos que é o quê? A terra, tá? Onde está o diabo, natureza humana e seus anjos, a mente carnal, né? E podemos ler que foi a terra em aqui Apocalipse 12, 9, que podemos ler aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada, foi precipitado, né? Foi aniquilado, foi destruído, acabou, né? Os homens terrenos acabaram? Não, olha só, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo. O diabo foi aniquilado? Não, no último dia não. Mas o diabo foi aniquilado em Hebreus 2,14 é uma outra questão. Foi a lei de Moisés, que diabo significa oposição. Mas ó, o diabo, a mente carnal, e Satanás, que engana todo mundo, né? Ele foi precipitado onde? Foi aniquilado, foi destruído, acabou, não existe mais o Adão, né? Ele foi precipitado, gente, na terra, tá? E os seus anjos foram lançados com ele, Apocalipse 12, 9. Mais claro que isso, só desenhando, né? Precipitado, né? Não destruído, acabou o Adão, acabou o diabo, acabou a natureza humana. Não acabou depois da parousia não, meu irmão. Não acabou, anota aí de novo aí no caderno aí, ó, Apocalipse 12, 9. Foi precipitado, foi colocado, né, somente em questões do mundo natural, correto? Correto. Então vejam que lago de fogo, nós estamos afirmando, é a terra, é o mundo natural, é o pó, esse pó aqui, não é verdade?
Pois quem não foi achado escrito no livro da vida, tal que não é espiritual, foi lançado ali. Aqui, no Lago de Fogo, como nós podemos ler, né, em Apocalipse 20:15. Não é verdade? Olha só que diz o seguinte: e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado aonde? Foi lançado aonde, gente? No Lago de Fogo? Não é isso? Na terra? Foi lançado no Lago de Fogo. Não foi destruído o injusto, né? Apocalipse 20:15. É isso aí, vamos continuar aqui, ó. Então, nós não podemos descartar a permanência do Adão. Nós não podemos descartar a permanência do Adão depois do juízo. Não, porque as palavras do Messias indicavam duas ressurreições e dois, vamos dizer assim, lugares, né? Lugares. Direita e esquerda, não é verdade? Então, quem ficaria na esquerda se o Adão seria destruído, aniquilado no último dia? Entenderam? Tá? Dois lugares, duas ressurreições dos justos e dos injustos. Dois lugares, vamos dizer assim, metaforicamente, direita e esquerda. Se somente os da direita permanecem, e os da esquerda? Não é verdade? Direita e esquerda, vida eterna e também vergonha eterna, que é o mundo natural, né? Bodas do Cordeiro, né, que foi lá no último dia, e trevas exteriores, aqueles que ficaram de fora, ou seja, no mundo natural, somente não participaram das bodas do Cordeiro. Os senhores entenderam? Eu acredito que os senhores estejam acompanhando o nosso raciocínio. Se não tiver, me fale e depois a gente continua. Então, gente, assim, é certo que a criação ela voltou a ficar somente sem a morte, que passou a todos os homens, e não sem o Adão. Correto? Mas, o que acontece? O que acontece? Justos e injustos ressuscitaram e permanecem. Não é verdade? É isso aí é o que nós temos que falar. Então, olha só, gente. Nós estamos concluindo a mensagem de hoje. Tá bom? Nos veremos no próximo tema sob o título Nunca existiu Hades, Sheol nem Inferno. Geena é lixão. Nos encontraremos na quarta-feira com todos os senhores online. Um grande abraço, tchau!